Vivemos na era do barulho. Não apenas o barulho das ruas, buzinas, celulares, notificações que não param de vibrar, mas também o barulho das opiniões, das comparações e das vozes que tentam, a todo momento, ditar como devemos viver. É uma enxurrada de sons, imagens e pensamentos que disputam nossa atenção e, muitas vezes, sufocam o que há de mais precioso dentro de nós, a voz de Deus falando ao nosso coração. Talvez você já tenha sentido isso. No meio da correria do dia a dia, tenta parar por alguns instantes, mas é como se a mente estivesse acelerada, sem conseguir descansar. Mesmo deitado, mesmo com os olhos fechados, existe um ruído constante lá dentro. Preocupações, medos, lembranças, culpas e ansiedades. É o barulho de fora que, aos poucos, se transforma em barulho de dentro. E é exatamente aqui que precisamos refletir. Como ouvir a voz de Deus em tempos de tanto ruído? Como distinguir o que Ele fala quando todos querem falar ao mesmo tempo, quando todos querem ser ouvidos, quando até dentro de nós parece existir uma multidão gritando? Esse é o desafio desta geração, aprender a calar o mundo para escutar o céu. A Bíblia diz em 1 Reis 19 que Elias, depois de grandes vitórias, fugiu para o deserto com medo e desespero. No meio da sua crise, ele se escondeu numa caverna e pediu a Deus que tirasse sua vida. Elias estava esgotado pelo barulho das circunstâncias, pelas pressões externas e pelas batalhas internas. Mas Deus não se manifestou no vento forte, nem no terremoto, nem no fogo. Ele se revelou no sussurro suave, naquela brisa tranquila que quase passaria despercebida. Foi nesse silêncio que Elias reconheceu a voz do Senhor. Esse detalhe é poderoso. Deus não precisou gritar, não precisou fazer barulho para mostrar que estava ali. Ele falou no silêncio. E o silêncio exige de nós algo raro: atenção, calma, entrega. Porque só quem se dispõe a silenciar por dentro é capaz de escutar o que Deus tem a dizer. Talvez você esteja agora cercado por barulhos. Pode ser o barulho da opinião dos outros, dizendo que você não vai conseguir. Pode ser o barulho das notícias ruins, das contas que chegam, das incertezas sobre o futuro. Pode ser o barulho interno das suas próprias emoções, que muitas vezes parecem gritar mais alto do que a sua fé. E é nesses momentos que a gente percebe o quanto precisamos do silêncio de dentro, porque só no silêncio interior conseguimos discernir o que vem de Deus e o que vem da confusão. Jesus também enfrentou barulhos. A multidão seguia, os religiosos o criticavam, os discípulos faziam perguntas sem parar, mas em vários momentos a Bíblia registra que ele se retirava para orar em lugares desertos, para ficar a sós com o Pai. Se até o Filho de Deus precisou do silêncio para se reconectar com o céu, quanto mais nós, que vivemos num tempo onde o ruído é quase constante. O mundo quer a sua pressa, mas Deus quer o seu tempo. O mundo quer a sua atenção, mas Deus quer o seu coração. O mundo quer que você se distraia, mas Deus quer que você se concentre com Ele. E só existe um lugar onde essa troca acontece: no silêncio da alma. O silêncio de dentro não significa ausência de problemas, mas significa presença de paz. Não quer dizer que as circunstâncias mudaram, mas que você mudou diante das circunstâncias, porque ouviu a voz que realmente importa. Quantas decisões erradas já tomamos porque ouvimos mais o barulho de fora do que a voz de dentro? Quantas vezes nos deixamos guiar pela ansiedade, pela comparação, pela pressão, e acabamos perdendo o caminho que Deus havia preparado? É aqui que precisamos parar e refletir: o que tem falado mais alto dentro de você? O barulho de fora ou a voz de Deus? Se você perceber que sua mente está cansada, que seu coração anda pesado e que sua vida parece confusa demais, talvez seja porque você está tentando viver apenas no ritmo do mundo e esqueceu que existe um ritmo do céu. O ritmo do céu não é de pressa, é de propósito. O ritmo do céu não é de barulho, é de clareza. O ritmo do céu não é de ansiedade, é de confiança. O Salmo 46 verso 10 nos lembra: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. É quase um grito de amor do Senhor dizendo: para um pouco. Respira. Deixa eu falar. Se aquieta dentro de você, porque eu quero me revelar. Esse é o convite que Deus faz hoje. Desligue o barulho de fora e aprenda a ouvir o silêncio de dentro. E eu quero que você entenda algo muito importante: não é preciso esperar que tudo se acalme ao seu redor para ouvir a voz de Deus. Pelo contrário, é possível ouvir a voz de Deus mesmo quando tudo fora está em guerra, porque o lugar onde Ele fala é dentro, no secreto, onde só você e Ele sabem. O inimigo sabe disso. Ele sabe que se conseguir manter você ocupado, distraído, sobrecarregado, barulhento por dentro, você não terá tempo de parar para ouvir a direção de Deus.
Por isso, uma das maiores estratégias contra nós é nos afogar em preocupações, em estímulos, em ruídos que parecem inocentes, mas que roubam a nossa sensibilidade espiritual. Mas hoje é um tempo de despertar. Hoje é dia de recuperar o silêncio de dentro. Hoje é dia de dizer: Senhor, fala que o teu servo ouve. Não é fácil silenciar. A mente vai resistir, o coração vai querer falar mais alto, as vozes externas vão tentar interromper. Mas o silêncio é uma disciplina espiritual, e quanto mais você pratica, mais sensível se torna. Imagine por um instante a cena, você em um quarto escuro, em silêncio, sem celular, sem distração, apenas respirando e pedindo: Espírito Santo, fala comigo. Aos poucos, aquela inquietação começa a diminuir, a ansiedade dá lugar a uma paz inexplicável, e uma voz mansa, suave, começa a trazer clareza para a sua vida. É nesse ambiente que os maiores direcionamentos de Deus nascem. E se você está me ouvindo agora, saiba, o Senhor não te trouxe até aqui por acaso. Ele está chamando você para um encontro no silêncio. Ele quer curar o seu interior, acalmar a sua mente e mostrar que, em meio a tanto barulho, existe um lugar secreto dentro de você onde ele fala sem pressa, sem confusão, apenas com amor. Se essa mensagem falou com você, não guarde só para si. Existem outras vidas precisando exatamente dessa palavra. Então, curta esse vídeo, para que o YouTube entenda que esse conteúdo abençoa vidas. Compartilhe com alguém que esteja precisando de uma oração como essa. E se inscreva no canal agora mesmo, ative o sininho para não perder nenhuma oração, nenhuma palavra de fé, nenhuma promessa do céu que pode transformar a sua história. Aqui, todos os dias, trazemos mensagens que aquecem a alma, orações que renovam a esperança e a palavra que vem direto do coração de Deus. Faça parte dessa família de fé. Se no início nós identificamos como o barulho de fora nos rouba a paz, agora é hora de dar um passo mais profundo. Compreender que o maior perigo não é apenas o ruído externo, mas quando ele se transforma em tempestade dentro de nós. A Bíblia diz em Isaías 30 verso 15, na quietude e na confiança está a vossa força. Mas veja, o que o inimigo mais deseja é exatamente tirar de nós essa quietude. O diabo sabe que, quando estamos em silêncio diante de Deus, ouvimos a direção, a resposta, a voz que consola e fortalece. Por isso, ele multiplica distrações, mensagens, notificações, preocupações e ansiedades. Quantas vezes você já tentou orar, mas a mente não parava? Você começava a falar com Deus, mas logo vinha à memória uma dívida para pagar, uma conversa mal resolvida, um medo do futuro, ou mesmo um barulho dentro de casa. O inimigo sabe, se ele consegue roubar a sua atenção, ele enfraquece sua conexão com Deus. Mas aqui está a boa notícia: o Espírito Santo não compete com o barulho. Ele fala em tom suave, como fez com Elias no Monte Horebe. Elias esperava que Deus se revelasse no fogo, no vento forte ou no terremoto, mas a voz veio como um sussurro. Essa história é um lembrete de que precisamos treinar o coração para escutar o que o mundo não consegue calar, a voz de Deus no íntimo da alma. E é isso que eu quero fazer com você agora, uma oração profunda, de entrega. Uma oração que nos convida a desligar os barulhos de fora, silenciar as vozes de ansiedade e abrir espaço para a doce presença de Deus. Se você puder, feche os olhos neste momento, respire fundo e permita que estas palavras se tornem a sua oração também. Senhor meu Deus e meu Pai, neste momento eu me coloco diante da tua presença. Sei que o Senhor me vê, sei que o Senhor me ouve, sei que nada do que está acontecendo ao meu redor é escondido aos teus olhos. Pai, o mundo está barulhento. A minha mente muitas vezes parece uma multidão gritando dentro de mim. São tantas vozes, tantos medos, tantas cobranças, tantas pressões, e eu me sinto cansado, sobrecarregado, sem forças. Mas hoje, eu quero te entregar cada barulho, cada ruído, cada ansiedade que tem roubado a minha paz. Eu quero lançar sobre ti, como está escrito em 1 Pedro 5 verso 7, lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Senhor, eu não quero carregar sozinho esse peso. Eu não quero lutar com as minhas forças contra aquilo que só o teu Espírito pode acalmar. Eu abro mão da necessidade de controlar tudo, e simplesmente digo: toma o teu lugar na minha vida. Reina sobre os meus pensamentos. Reina sobre as minhas emoções. Senhor, cala agora toda voz que não vem de ti. Cala a voz do medo que me diz que eu não vou conseguir. Cala a voz da dúvida que tenta me convencer de que o Senhor me abandonou. Cala a voz da comparação que rouba minha identidade e me faz achar que sou menor do que os outros. Deus,
Dá-me ouvidos espirituais para distinguir o que vem de ti e o que vem do inimigo. Dá-me olhos espirituais para enxergar além do caos e perceber que, mesmo no barulho do mundo, há um lugar de descanso no teu coração. Jesus amado, tu disseste: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vô-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. João 14 verso 27. Eu recebo essa paz agora. Eu a recebo não como um sentimento passageiro, mas como uma certeza: o Senhor está comigo, e por isso nada pode me abalar. Senhor, eu entrego nas tuas mãos os problemas que não consigo resolver. Entrego as dívidas que me afligem, as enfermidades que tentam me enfraquecer, os relacionamentos que me ferem, os sonhos que parecem distantes. Eu coloco tudo diante de ti, porque sei que no teu silêncio há poder, a cura, a vitória. Espírito Santo, ajuda-me a desacelerar. Ajuda-me a desligar as vozes do mundo, a reduzir as pressões que eu mesmo crio, a deixar de lado a necessidade de provar alguma coisa para alguém. Ensina-me a descansar em ti, porque eu sei que, quando confio em ti, eu não preciso viver no desespero do barulho. Deus, eu peço também por cada pessoa que está junto comigo em oração. O Senhor sabe quem está aqui, ouvindo estas palavras com lágrimas nos olhos, pedindo alívio, pedindo uma resposta, pedindo direção. Senhor, toca neste coração. Envolve essa pessoa com a tua paz que excede todo entendimento. Que ela sinta agora como se uma mão suave estivesse repousando sobre ela, dizendo: filho, filha, eu estou no controle. Não temas, apenas confia. Pai amado, ajuda-nos a entender que, no barulho do mundo, ainda há um lugar secreto. E esse lugar é a tua presença. É ali que encontramos descanso, é ali que somos curados, é ali que somos renovados. Eu te agradeço, Senhor, porque mesmo que o mundo continue gritando, dentro de mim pode reinar o teu silêncio, o teu descanso e a tua voz. E é essa voz que eu escolho ouvir. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Se essa mensagem falou com você, não guarde só para si. Existem outras vidas precisando exatamente dessa palavra. Então, curta esse vídeo, para que o YouTube entenda que esse conteúdo abençoa vidas. Compartilhe com alguém que esteja precisando de uma oração como essa. E se inscreva no canal agora mesmo, ative o sininho para não perder nenhuma oração, nenhuma palavra de fé, nenhuma promessa do céu que pode transformar a sua história. Aqui, todos os dias, trazemos mensagens que aquecem a alma, orações que renovam a esperança e a palavra que vem direto do coração de Deus. Faça parte dessa família de fé. A Bíblia é cheia de momentos em que o silêncio de Deus, ou a necessidade de silenciar o coração humano, se torna o cenário perfeito para revelações profundas. Em um tempo como o nosso, onde todos gritam, opinam, julgam e pressionam, precisamos olhar para esses exemplos para entender que a voz de Deus não compete com o barulho exterior. Ela se revela na calma, na quietude, quando a alma decide parar de lutar contra o mundo e começa a descansar em Deus. Um dos exemplos mais belos é o do profeta Elias. Ele havia enfrentado um dos maiores embates espirituais da sua vida no Monte Carmelo, contra os profetas de Baal. Depois de um grande milagre, quando o fogo desceu do céu, Elias entrou em um colapso emocional e espiritual. O medo do barulho das ameaças de Jezabel o fez fugir para o deserto, onde pediu a morte. Ele estava esgotado, com a mente cheia de ruídos, o medo, a pressão, a solidão, o peso do chamado. E é nesse estado que Deus o conduz ao Monte Horebe. Ali, Elias se refugia em uma caverna, e o Senhor decide ensinar-lhe algo profundo. A voz de Deus não estava no vento forte, nem no terremoto, nem no fogo. Ela veio em um sussurro suave. O silêncio de dentro foi mais forte do que o barulho de fora. Elias entendeu que a verdadeira presença de Deus não precisa gritar, ela preenche os espaços vazios com paz. Esse relato nos mostra uma verdade essencial. Quando tudo ao redor está caindo, Deus pode nos falar de maneira suave, quase imperceptível, mas com uma força capaz de reorientar todo o nosso destino. O problema é que estamos tão acostumados ao barulho, das redes sociais, das opiniões alheias, das comparações e das ansiedades, que já não sabemos reconhecer a voz suave do Senhor. O mundo nos empurra para o excesso de ruídos. Deus nos chama para o silêncio interior. Outro exemplo poderoso está na vida de Jesus. Mesmo em meio ao seu ministério intenso, cercado por multidões que gritavam seu nome, pediam milagres e esperavam respostas imediatas, Jesus constantemente se retirava para lugares solitários. O Evangelho de Marcos nos diz que ele se levantava bem cedo, ainda escuro,
e ia a um lugar deserto para orar. Isso nos ensina que até o Filho de Deus, que tinha pleno poder, sabia da necessidade de cultivar o silêncio interior. Ele não permitia que o barulho de fora ditasse o ritmo de sua alma. Antes de grandes decisões, como escolher os discípulos ou enfrentar a cruz, ele se recolhia para ouvir a voz do Pai. Esse gesto de Jesus é um convite direto a nós. Se ele, sendo perfeito, precisou se calar para escutar, quanto mais nós precisamos aprender a desligar as vozes exteriores para encontrar direção e paz em Deus. O barulho do mundo não vai parar. A diferença é se você vai se deixar engolir por ele, ou se vai aprender a encontrar o silêncio dentro de si, no lugar secreto com o Pai. Podemos lembrar também do jovem Samuel. Naquela noite no templo, o menino ouve uma voz chamando seu nome. Ele pensa que é Eli, o sacerdote, mas não era. Era Deus, falando diretamente com ele. A cena nos mostra um contraste. O templo estava silencioso, era noite, todos dormiam, mas naquele ambiente silencioso, a voz de Deus se fez clara. O chamado não veio acompanhado de trovões ou multidões, veio no meio da quietude da madrugada. Samuel precisou aprender a distinguir a voz de Deus de todas as outras vozes, e foi a partir desse momento que sua vida foi marcada por revelações. Essa história revela algo profundo. A voz de Deus não precisa competir com os ruídos humanos, mas nós precisamos educar nossos ouvidos espirituais para reconhecê-la. E esse reconhecimento só acontece quando temos coragem de aquietar a mente e o coração. Outro exemplo notável é o de Moisés no Monte Sinai. Antes de receber as tábuas da lei, ele subiu à presença de Deus e permaneceu ali por dias. O povo, embaixo, estava inquieto, ansioso, barulhento, a ponto de, na ausência de Moisés, criarem um bezerro de ouro para adorar. O barulho da impaciência e da idolatria dominava o acampamento, enquanto no alto do monte, no silêncio sagrado, Deus estava revelando seus mandamentos a Moisés. A lição é clara: quando o povo se deixou levar pelo ruído, perdeu-se. Quando Moisés se deixou guiar pelo silêncio de estar com Deus, recebeu direção para guiar uma nação inteira. Esses exemplos bíblicos nos mostram um padrão: o barulho exterior nunca vai cessar, mas a revelação de Deus acontece no silêncio interior. Elias, Jesus, Samuel e Moisés provaram isso de formas diferentes, mas todas apontam para o mesmo princípio espiritual. Quem aprende a silenciar o coração diante de Deus, ouve o que multidões nunca ouvirão. E aqui está um ponto importante: o barulho de fora não é apenas externo. Muitas vezes, ele já entrou dentro de nós. Ele se transformou em vozes que dizem: você não vai conseguir, você não é suficiente, Deus não se importa com você. Esse barulho interno é mais difícil de calar do que qualquer ruído de fora. Mas é justamente aí que entra o poder do silêncio espiritual. Quando você dobra os joelhos e entrega essas vozes a Deus, Ele troca os gritos de acusação pelo sussurro da graça. Quando você para de lutar com as vozes da comparação, começa a ouvir o Pai dizendo: Tu és meu filho amado, em quem tenho prazer. O silêncio de dentro não significa ausência de problemas, mas presença de paz. É o momento em que, mesmo que o mundo grite, o coração aprende a descansar porque sabe que Deus está no controle. Talvez você esteja vivendo como Elias, escondido em uma caverna, com medo do barulho das ameaças e pressões. Talvez esteja como Samuel, sem saber distinguir se a voz que chama é humana ou divina. Ou talvez esteja como o povo no deserto, impaciente e pronto para criar substitutos porque não suporta esperar em silêncio. Mas a boa notícia é que Deus continua falando. Ele continua escolhendo falar no silêncio. Por isso, a nossa reflexão serve como um alerta e também como um consolo. O barulho de fora pode até ser alto, mas a voz de Deus dentro de você pode ser mais clara, mais forte e mais transformadora. Basta você escolher o lugar secreto, o tempo de silêncio, a entrega verdadeira. Porque o Deus que falou com Elias no sussurro, com Samuel na madrugada, com Moisés no monte e com Jesus em oração, é o mesmo que deseja falar com você hoje. Amado, depois de toda essa caminhada de reflexão e oração, chegamos ao momento em que precisamos compreender uma verdade essencial. O barulho lá fora pode até tentar roubar a sua paz, mas o silêncio de dentro é o lugar onde a sua alma se encontra com Deus. Os problemas, as vozes, as comparações e as pressões continuarão existindo. Jesus mesmo disse: No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, ele não nos prometeu a ausência de lutas, mas garantiu a presença da vitória. E a vitória não começa quando o barulho lá fora se cala, mas quando seu coração aprende a ouvir a voz do Senhor em meio ao caos.
Quantas vezes você já tentou calar o mundo e percebeu que não conseguia? Notícias, redes sociais, preocupações financeiras, problemas familiares. Sempre há algo gritando. Mas a boa notícia é que você não precisa esperar tudo silenciar para encontrar descanso. O segredo está em aprender a ser conduzido pela voz do Espírito, que fala suave, mas firme, como uma brisa mansa no coração. E aqui há um mistério: Deus não compete com o barulho. Ele não precisa gritar para ser ouvido. Ele sussurra. Ele fala no íntimo. Ele fala através da palavra, através de um louvor, através de um sentimento de paz que invade a alma. E esse sussurro é mais poderoso que todos os ruídos do mundo juntos. Talvez você esteja cansado, se sentindo pressionado por 1000 vozes. Talvez esteja perdido, sem saber para onde ir, sem saber qual decisão tomar. Eu quero dizer a você: feche os olhos agora. Respire fundo. Deixe que o silêncio do Espírito envolva o seu coração. Você não está sozinho. O Deus que fez o universo inteiro, que separou o mar em 2 partes, que alimentou profetas no deserto, é o mesmo que está aí com você, sussurrando: não temas, eu estou contigo. É nesse ponto que nasce a esperança. Quando você descobre que não depende do barulho externo para ter paz, porque a verdadeira paz vem de dentro, vem de Deus. Jesus disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vô-la dou como o mundo a dá. A paz do mundo é condicional, depende do silêncio, da ordem, da ausência de conflitos. Mas a paz de Cristo é sobrenatural, permanece até quando tudo está desmoronando ao redor. Seja sincero agora consigo mesmo. Quantas vezes você buscou essa paz em coisas externas? Talvez em pessoas, em relacionamentos, em reconhecimento, em dinheiro, em conquistas. E todas essas coisas têm o seu valor, mas nenhuma delas é suficiente para preencher o silêncio da alma. Só Deus pode. Ele quer falar com você. Ele quer te dar direção. Ele quer te lembrar que, ainda que o mundo inteiro esteja fazendo barulho, há uma voz que não falha, não engana, não confunde, a voz de Deus. E essa voz está disponível para quem se dispõe a ouvir. E aqui chegamos ao momento mais forte dessa mensagem. Você não precisa viver dominado pelo barulho. Não precisa carregar essa ansiedade, esse medo, esse vazio. Hoje mesmo, você pode decidir entrar no silêncio da presença de Deus. Pode entregar o controle. Pode descansar. Imagine comigo, você sentado à beira de um rio tranquilo, sem pressa, apenas ouvindo a água correr. Assim é a paz de Deus dentro de nós. Ela não depende do que acontece fora, mas do que Ele gera dentro. E quando você aprende a se silenciar diante de Deus, o que era confusão se torna clareza, o que era peso se torna leveza, e o que era medo se transforma em fé. Eu quero encerrar essa reflexão lembrando você de algo simples, mas profundo: o barulho vai continuar. Mas quem você escolhe ouvir? As vozes da ansiedade, do medo, da comparação? Ou a voz suave do Espírito Santo, que guia, consola e fortalece? Escolha ouvir a Deus. Escolha cultivar o silêncio de dentro. Porque é nesse silêncio que os maiores milagres acontecem. É nele que a sua fé se fortalece. É nele que você descobre que não está sozinho. E antes de terminarmos, eu quero fazer um convite especial para você. Este canal existe justamente para isso, para ser um espaço onde, em meio a tanto barulho, você encontra mensagens que alimentam a alma, orações que fortalecem a fé e reflexões que trazem esperança. Aqui, juntos, criamos uma comunidade que aprende a calar o mundo e ouvir a voz de Deus. Então, se essa palavra falou com você, se essa oração tocou o seu coração, eu quero te pedir: inscreva-se agora no canal. Ative o sininho para não perder nenhuma mensagem, porque cada vídeo aqui pode ser exatamente a resposta que você estava esperando. E mais, compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que está perdido no barulho. Seja você a ponte que vai levar essa pessoa a ouvir o sussurro de Deus. Muitas vezes, uma simples partilha pode mudar destinos. Deixe também o seu comentário aqui embaixo, contando o que você sentiu durante essa reflexão. Eu leio cada mensagem com carinho, e juntos formamos uma corrente de fé e encorajamento. Lembre-se sempre, o barulho de fora pode ser alto, mas o silêncio de dentro é mais forte. E quando você aprende a ouvir a voz de Deus no íntimo, nenhuma tempestade pode roubar a sua paz. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê paz. E que, a partir de hoje, você viva não mais como alguém escravo do ruído, mas como alguém livre para ouvir a doce voz de Deus, mesmo em tempos de confusão.
E nunca se esqueça, enquanto o mundo grita, Deus sussurra. É no sussurro de Deus que a vida encontra direção. Amém.